de Deus nos diz assim em Colossenses 2: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Há muitos anos atrás eu li, a história de como uma mãe usou um evento na vida do seu filhinho para ajudá-lo a entender a respeito do amor de Deus e o nascimento de Jesus. A história dizia o seguinte, um fato que aconteceu naquela família. Uma criança estava brincando lá por volta dos seus 5, 6 anos de idade, no quintal de casa, e ele estava admirando aquelas formigas vermelhas, sabe aquelas formigas vermelhas grandes, carregando as folhas, e ele achava incrível como é que elas estavam carregando folhas tão maiores do que elas. E aí aquela criança ficou com dó da formiguinha, tadinha da formiguinha, é muito pesado para ela. E aí tentou tirar a folhinha de cima das costas da formiguinha para colocar perto do formigueiro para ajudar. Bom, quem conhece aquela formiga vermelha já viu, quando ele foi mexer lá, levou uma ferroada muito grande. E o pior é que aquela formiga é aquela que gruda, ela dá aquela picada e gruda, e ficou aquela formiguinha lá no dedinho daquela criança. Aí ele começou a chorar, e a mamãe foi lá, tratou o dedo, e assim foi, mas o menino não parava de chorar, E aí a mãe disse: tá bom, já tratei o seu dedo, por que você está chorando? Ele disse: eu estou triste. Mas por que você está triste? Porque eu só queria ajudar a formiguinha, ela não entendeu, eu queria pôr mais perto a folhinha. E aí a mãe disse assim: mas filho, a formiga não ia entender mesmo, porque para ela poder entender, você tinha que virar formiga e falar a língua das formigas, senão ela não ia entender. E aí ela lembrou, e começou a aplicar isso com relação a Jesus e o Natal de Jesus, que Jesus se fez homem para habitar entre nós, para que a gente pudesse conhecer a verdade a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Natal, do ponto de vista divino, é muito mais do que às vezes a gente consegue compreender olhando para o presépio, e a manjedoura, e aquele menino, que parece o santo menino. Mas é muito mais do que isso, porque o Natal, do ponto de vista de Deus, era o cumprimento de várias profecias, entre elas uma que afirmava que um dia Deus nos daria os tesouros escondidos para que pudéssemos conhecê-lo como Ele é. Isso está lá em Isaías 45, onde diz assim, verso 3: eu lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Mas que tesouros eram estes que Deus queria nos revelar através do nascimento de Jesus aqui na terra, através do Natal? O primeiro tesouro era que nós pudéssemos conhecê-lo como de fato Ele é, conhecer a natureza de Deus. E isso fica claro na palavra de Deus, lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, onde ele diz assim: aquele que é a palavra, tornou-se carne, viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Se você ler o livro de Gênesis, você vai ver que lá na criação, Deus dá ordens, e a palavra que Ele emite,
haja luz e houve luz, faça separação entre terra e água, e assim aconteceu. Essa palavra poderosa, essa palavra ativa, essa palavra que é divindade em ação, se fez carne, habitou entre nós, para que a gente pudesse conhecer de fato quem Ele é. Em Filipenses 2,7, a Bíblia vai dizer: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. A palavra de Deus vai nos dizer que esse Deus infinito, que não cabe em lugar nenhum, porque Ele é infinito, Ele é Espírito, Ele é grandioso, e para poder fazer isso, Ele teve que se esvaziar da glória dEle, para caber na forma humana e poder se revelar a nós. E aí a palavra de Deus vai dizer em Colossenses 1,15: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O Deus que era invisível se fez carne, e a gente pode agora perceber quem Ele é. O primeiro tesouro a ser revelado é Deus, quem Ele é. Há algumas coisas que nós conseguimos perceber de Deus, por exemplo, pela revelação natural. A Bíblia fala que os céus proclamam a glória de Deus, ou seja, a própria criação diz que Deus existe. Eu me lembro do testemunho de um médico, que antes do seu batismo deu esse testemunho. Como é que ele se converteu, como é que ele aceitou Jesus como Senhor. Ele disse assim, que enquanto ele estudava medicina, e ele começava a ver a complexidade dos sistemas todos do corpo humano, quando ele estudava anatomia, quando ele via todas as funções que existiam, ele dizia assim: não é possível que essa obra de engenharia tão meticulosa pudesse ser fruto da casualidade. Disse já um outro pensador, que era impossível que da explosão de uma tipografia a gente pudesse ter como resultado um dicionário, não é? E como é que poderia ser obra da casualidade a criação como um todo? E ele disse: dali em diante eu comecei uma busca para conhecer quem é esse Criador. Mas é interessante isso, que os céus proclamam a glória de Deus, a criação proclama a glória de Deus, mas há tantas perguntas que sobram, não é verdade? E então a revelação natural passou a ser não tão eficiente para a gente conhecer a Deus. E então Deus usou uma outra ferramenta, que é aquilo que a gente chama de revelação especial. A revelação especial é quando Deus começou a usar profetas, quando Deus começou a usar homens inspirados por Deus para transmitir a sua mensagem, e graças a isso a gente tem a palavra de Deus, a gente tem a Bíblia, a coleção dessas profecias, e elas são fruto de visões, de revelações, e isso de fato é um estágio superior, mas ainda assim pobre diante da grandeza de Deus. Por que é pobre diante da grandeza de Deus? Porque toda essa revelação passava por um interlocutor, um homem, e tinha que passar pelas limitações desse homem. Por exemplo, se você pegar, por exemplo, o livro do Apocalipse, que falam de coisas do futuro, Deus teve que dar visões para João no Apocalipse, para ele poder compreender coisas que ele não conhecia. Então tem um texto do Apocalipse muito engraçado, que ele disse assim: e a cidade de Deus, a Nova Jerusalém, era coberta por uma abóboda de ouro transparente. Você já viu ouro transparente? Eu acho que ele queria dizer alguma coisa dourada, alguma coisa reluzente, sei lá o que ele viu, mas ele queria dizer para a gente que era algo assim, transparente, dourado e brilhante, e ele usou as palavras que ele achou.
Então, mesmo a revelação especial passa por essas limitações. Então Deus, na sua sabedoria, diz: eu vou me revelar. E então ele se esvazia da sua glória e nasce aqui, como uma criança, para poder revelar a grandeza do seu poder, da sua majestade, e ele se torna então a perfeita imagem daquele que a gente não conseguia entender tão grandemente. E é na encarnação que o próprio Criador se manifesta, nos permitindo que não somente nós o conhecêssemos, mas pudéssemos ter um encontro pessoal e espiritual com Ele. E é isso que diz Colossenses 1, verso 27. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que Ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Olha que coisa linda. Natal é o convite de Deus para a gente tomar parte na glória dele. É o convite de Deus para que a gente possa ter uma comunhão muito íntima, muito pessoal com o nosso Criador, com o nosso Senhor. Mas há um segundo tesouro que a Bíblia vai revelar para a gente, que se encontra no capítulo 1 de Colossenses, versículos 19 a 23. Capítulo 1 e 2 de Colossenses são um testemunho de Paulo sobre tudo isso que eu estou falando. Eu estou pensando aqui alguns versículos, mas se você ler os 2 capítulos, você vai ter uma compreensão maior. E a Bíblia diz assim: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. E este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O segundo tesouro foi a reconciliação com Deus, que só Jesus poderia ter trazido para nós. Eu não sei se você já pensou mais ou menos como eu já pensei. Muitas vezes eu pensei assim: Deus, esse negócio de encarnação é muito complicado, Jesus nascer. Mais complicado ainda é esse negócio de Jesus morrer na cruz. Por que o Senhor não faz o seguinte? Nessa tecnologia mediática maravilhosa do céu, né, que eu não consigo nem imaginar que represente o seu poder, o Senhor de repente manifesta a tua glória, aquele brilho tremendo, que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, ao mesmo tempo conseguisse ver, e de repente o Senhor começava a falar com a gente, e resolvia esse problema. Fala a verdade, alguém já pensou como eu, não é verdade? Mas é porque eu não podia compreender que existe uma grande barreira entre nós e Deus. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, e a Bíblia diz que isso vai acontecer um dia, e quando isso acontecer, a glória de Deus vai ser uma coisa tão tremenda, que vai consumir até
até a roupa daqueles que estão salvos, porque o seu nome está escrito no livro da vida, mas a vida não está muito direitinha não, que vão chegar com cheiro de churrasco no céu. Está lá em 1 Coríntios 3, que vai dizer assim, que o brilho da glória de Deus é tão intenso, que é fogo consumidor, e que aquilo que não presta vai ser queimado. E aí, se a gente tem pecados da nossa vida, o que aconteceria quando essa glória se manifestasse dessa maneira que eu falei, sem ter sido esvaziada? Seríamos consumidos pela glória de Deus, porque há um problema, e esse problema é que Paulo está descrevendo, da necessidade de Jesus nascer, tendo esvaziado a sua glória. Ele disse que nós éramos inimigos de Deus e não sabíamos. E ele diz, éramos inimigos de Deus primeiro pelos nossos pensamentos. E esses pensamentos refletem a rebeldia inerente à natureza humana. Nós somos rebeldes por natureza. Eu já contei essa história várias vezes, mas eu gosto dela por causa do que ela ilustra. Papai estava dando comida para o filho, não é? E o filho não estava muito afim de comer, então ele estava lá no cadeirão, não é? Já falava, não é? Era pequenininho, mas estava no cadeirão, e aí o papai estava dando comida para o filho, e o filho estava cuspindo a comida, estava jogando a comida, ficando de pé, né? Fazendo bagunça. Acho que só na casa dele que acontece isso, né? Aconteceu em todas as casas, inclusive eu fiz isso, né? Eu era horrível para comer. Bom, depois fiquei gordo, mas no começo era horrível para comer. Gente, aí o papai ficou bravo, pegou o garoto, sentou no cadeirão, agora você vai comer, firme. Aí ele vai com a colher. Quando chega perto da boca do garoto, ele olha para o pai e diz assim, por fora eu estou sentado, por dentro eu estou de pé. Essa é a natureza humana. Nós somos assim, desde pequenininhos. E isso que a Bíblia chama de pecado original. O pecado original não tem nada a ver com sexo. O pecado original é essa coisa dentro da gente de rebeldia. E a Bíblia diz assim, olha, havia uma barreira, porque todos nós temos um pouco de rebeldia para com Deus dentro de nós, e precisava ser resolvido, e a única maneira de resolver era algo tremendo que só Jesus podia fazer, não apenas pelo seu esvaziamento da glória, mas quando Ele tomasse o nosso lugar na cruz do Calvário, para que pudesse haver perdão e remissão dos nossos pecados. A Bíblia vai falar que existia uma outra barreira que faz parte desse contexto dos pecados, que são as filosofias humanas. O que são as filosofias? São maneiras de explicar o mundo e tentar conhecer a verdade. Em um mundo pós-moderno, a verdade é a minha verdade, é a sua verdade, é na verdade o conceito de mundo que cada um de nós cria e que colide com o conceito do Criador. Porque se é a minha verdade, a sua verdade, a verdade do outro, então não tem verdade. Mas tem um Criador, e Ele criou um propósito, um processo, uma verdade. É interessante que a filosofia, no mundo contemporâneo, fala isso, mas a ciência diz que não, que tem que descobrir a verdade, senão você não vai fazer avanço científico nenhum, que tem alguma coisa a ser descoberta. Parece uma contradição, mas isso tem a ver com a nossa maneira de enxergar Deus, o mundo. E nós precisamos de um mediador, de alguém que revele esse Deus verdadeiro para nós, que é a verdade. Mas havia um outro problema, parece até uma contradição, mas é verdade. Existia o problema da cultura. E é interessante que toda cultura tem elementos bons
que Deus mesmo inseriu como ponto de contato à nossa fé. Por exemplo, na cultura brasileira, tem um negócio bom que Deus colocou. Sabe qual é esse negócio bom? O brasileiro tem temor de Deus. O brasileiro, de modo geral, ele pode não querer estudar a Bíblia, não pode não querer participar de uma igreja, nada disso. Mas se você falar para ele sobre oração, ele crê que há alguém poderoso para fazer diferença na vida. A maioria de nós, isso faz parte da nossa cultura. Você vai encontrar em qualquer lugar do Brasil, porque Deus deixou em cada cultura, na cultura brasileira, na cultura alemã, na cultura chinesa, pontos de contato, para que a gente pudesse falar do amor dele. Foi obra de Deus. Mas toda cultura também é obra de um homem decaído. E a Bíblia diz ainda mais, que toda cultura, de alguma maneira, é controlada por demônios, por Satanás, que tentam impedir que pessoas conheçam a Deus. Isso encontra-se lá em Efésios 2:2, onde diz assim: naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Então deixa eu voltar aqui para a cultura brasileira outra vez, tá bom? Tem muitos aspectos que não são controlados nem pelo temor a Deus e nem por Deus na cultura brasileira. Por exemplo, em algumas regiões do nosso país, estou falando do Brasil, tem grupos que, porque o filho nasceu gêmeo, ou porque ele tem uma mancha qualquer no seu corpo de nascimento, que a comunidade pega essa criança viva e a enterra viva. Coloca a criança numa cova e começa a jogar terra. Estou falando do Brasil. E se chegar, isso é a pior parte, e se chegar você, eu ou um missionário naquele lugar e tirar a criança daquela cova, a Polícia Federal vem e prende você porque salvou aquela criança. Isso aqui no país, no Brasil. Porque você está mexendo com a cultura indígena, e a cultura é mais importante do que a vida daquela criança que está lá. Será que é? Do ponto de vista de Deus, aquela criança vale mais do que qualquer cultura. Você consegue entender? Agora, eu estou falando de um exemplo longe, mas você vai encontrar tantos exemplos da cultura nossa, que fazem obstrução ao caminho de Deus na nossa vida. E essas são barreiras espirituais que se levantam e que Jesus precisava ser a ponte que nos trazia para perto outra vez. Mas eu quero dizer para você que tem mais uma: a religião. Pastor, a religião porque a religião é o esforço humano de tentar se reconectar com o Criador. Eu olho a glória de Deus que está na natureza e digo: existe um Criador, eu quero me encontrar com Ele, e eu vou tentando achar as minhas maneiras. E o grande problema da religião é que, se ela não tiver a sua essência na experiência pessoal com o Cristo, ela vira uma soma de ritos, regras, ídolos, falsos atalhos para esta conexão. E sobre esse assunto Paulo vai tratar no capítulo 2 de Colossenses, que eu quero tratar hoje à noite. Mas o pior é que todas estas coisas nos faziam, segundo a Bíblia, ser inimigos de Deus, estar em guerra com Deus, porque representam rebeldia e desobediência ao plano que Deus tem. E aí Deus começou algo tremendo, uma obra linda de reconciliação, que começa no nascimento de Jesus, mas que se conclui na ressurreição de Cristo.
No nascimento de Jesus, ele se esvazia da sua glória, para caber na forma humana, porque se a glória toda dele viesse, nós seríamos consumidos. Habita entre nós, revela a sua grandeza, a sua bondade, o seu amor, Jesus vivo aqui. Mas ele toma o nosso lugar na cruz do Calvário, para que os nossos pecados que faziam separação entre nós e Deus, pudessem ser perdoados. Por quê? O salário do pecado é a morte, tem uma consequência de morte. E ele diz: eu vou tomar o seu lugar. Mas não para na cruz, porque da cruz Jesus desce ao Hades, lugar que a gente chama de inferno, e toma das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno, e ressuscita ao terceiro dia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando ele ressuscita, ele declara que todos quantos podem colocar sua esperança nele, podem viver algo tremendo, maravilhoso, que é a presença dele todos os dias, na vida e no coração dessas pessoas. Quando ele estava se despedindo dos seus discípulos, antes de subir aos céus, diante dos olhos deles, ele disse assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E aí, a porta da graça de Deus se abriu e se escancarou no céu e na terra. E a Bíblia diz que ele fez reconciliação com o céu e com a terra. E isso fez algo tremendo. Sabe por quê? Porque a partir da nossa fé em Jesus, a partir dessa revelação de quem Ele é, a maior catedral do mundo se inaugura aqui dentro da gente. Porque Jesus fez do coração de cada ser humano, que o chama, que clama por Ele, a catedral onde Ele reina, se revela e fala. E sabe o que é tremendo? É que Ele começa a ter comunhão pessoal, individual com a gente, sem nenhum intermediário, sem nenhum outro interlocutor. Ele mesmo vem e se revela. E aquilo que estava difícil na revelação especial para a gente entender, o Espírito Santo ilumina a nossa mente para a gente começar a entender, exceto aquelas coisas que estão seladas. Há lugares na Bíblia que diz assim: isso está selado até o último dia. Então isso a gente só vai saber no último dia, mas ele vai nos ajudar a entender a própria Escritura. A palavra de Deus vai ser instrumento para a gente conseguir, pela presença do Espírito, a compreender a revelação natural, aquilo que Deus está fazendo nessa terra, a discernir os obstáculos que estão nas filosofias e nas culturas, porque a gente vai estar olhando a vida na perspectiva do Cristo que está dentro da gente. Por isso o Natal é muito mais do que um presépio, do que um bebezinho. É um grande convite do amor de Deus para a gente poder conhecê-lo íntima e pessoalmente, para a gente desfrutar do poder de Deus, para a gente poder caminhar numa jornada espiritual diferente, que não é formada apenas de ritos, mas que é formada pela experiência da graça de Deus na nossa própria vida, pela presença de Jesus. Nessa manhã eu queria orar com você, porque na nossa vida há coisas que são tão normais que às vezes perdem o seu significado e que precisam ser ressignificadas. E eu acho que o Natal é uma delas. Eu não sei, mas às vezes o Natal vira tão corriqueiro, não é verdade? Que deixa de ter o verdadeiro significado. E nesta manhã eu vim aqui, em nome de Jesus, pedir para você: vamos ressignificar o Natal no verdadeiro sentido que ele tem. E vim aqui desafiar você a viver uma nova experiência com Deus.
Eu quero dizer para você que o Natal foi um grande convite de Deus para a gente ter comunhão com Ele. Um grande convite de Deus para a gente experimentar o perdão dEle. Um grande convite de Deus para que Ele pudesse habitar dentro do nosso coração. Um grande convite de Deus para ver uma reforma de dentro da alma para fora do corpo, daqui de dentro para fora.